Por que os casais brigam e por que tantos relacionamentos, inclusive, chegam ao fim por causa de tantas discussões, tantas desavenças. Então, neste vídeo, eu quero falar com você sobre a causa de tanto sofrimento dentro do casamento, dentro do relacionamento, dentro de uma família conturbada, o que gera tantas brigas e o que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento, para melhorar o seu casamento ou mesmo restaurar completamente o seu casamento, que inclusive talvez já chegou até o fim. Então, vamos entender algumas coisas aqui em primeiro lugar. Quando conhecemos uma pessoa e nos unimos a ela em um relacionamento, precisamos entender que esse é o encontro de duas pessoas diferentes, são duas culturas completamente diferentes. Isso implica formas de pensar e de agir distintas, afinal, são posturas e crenças aprendidas ao longo de uma vida toda, o que por vezes pode gerar brigas e discussões dentro do casamento. A convivência diária impõe desafios e lidar com esse tipo de situação não é fácil para a maioria de nós, até porque dividir responsabilidades, a casa, as contas e a educação dos filhos, isso requer jogo de cintura e paciência. Contudo, quando as desavenças atingem um nível mais alto do que a compreensão, pode ser um sinal de alerta e você precisa enxergar isso. Se isso está acontecendo com você e com a pessoa amada, saiba que é possível trabalhar formas de melhorar essa situação. Nem Deus quer que você viva num relacionamento ou num casamento onde a vida de vocês tem sido um sofrimento, parece que sem fim. Parece que vocês ficam mais mal do que bem. Numa semana de 7 dias, 5 dias são de crise e 2 dias vocês ficam bem. Dentro de um casamento não pode ser assim. O que pode gerar uma crise dentro do casamento? Entenda isso. Em primeiro lugar, precisamos aceitar que as brigas e discussões são comuns. Ninguém é perfeito e, até certo ponto, saudáveis até para uma relação. Às vezes uma discussão acontece, às vezes uma indiferença existe e, nesse momento, é importante chamar para o diálogo, é importante chamar para uma conversa, porque ninguém é perfeito. Por meio de uma conversa, podemos aparar as arestas e alinhar o que não está bom para uma ou ambas as partes. O problema é quando as discussões ficam excessivas, deixando-nos sempre com a raiva e na defensiva. Assim, elas se tornam improdutivas e prejudiciais no casamento, inclusive podendo levá-lo ao fim. Deus não quer que você fique numa relação onde as discussões são uma constante. As discussões são saudáveis sim, mas dentro de um limite. Assim como as pessoas, cada relação é única. Contudo, na vida a dois, algumas situações são mais comuns e podem desencadear uma crise. Entre elas estão, por exemplo, os problemas financeiros, a chegada de um filho, o desgaste devido à rotina, algum deslize cometido por um dos parceiros ou, enfim, por um dos seus cônjuges, diferença de opiniões, entre outras coisas. Quando acontece uma questão, ou mais como as que eu acabei de citar, tendemos a nos distanciar. A falta de diálogo e um sentimento de irritação constante em relação ao outro se fazem presentes. E nessa situação,
enxergar uma resposta, enxergar uma solução fica cada vez mais difícil. Mas você pode mudar isso. Podemos perceber esses sinais de alerta e agir para evitar que a situação se prolongue mais do que o necessário. Afinal, quando há amor e respeito, é possível superar os problemas e ir em busca de uma relação melhor, na qual os dois poderão ser felizes. Você não pode se acomodar em um relacionamento de conturbação, em um casamento onde vocês vivem mais mal do que bem. Você não pode abrigar isso e aceitar isso assim. Você precisa entender que Deus tem o melhor para você e para o seu cônjuge. Deus tem um casamento abençoado, um relacionamento amigável, um relacionamento bem ajustado, onde há amor, onde há compreensão, onde há empatia. Então você precisa rever algumas questões. Como lidar com as brigas dentro de um casamento? Entenda isso, querido. Entenda isso, amada. Por mais que uma crise matrimonial seja grave, é possível contornar a situação utilizando as ferramentas comportamentais adequadas. Afinal, todos nós podemos mudar. Todos nós podemos rever nossos erros. É preciso que haja o desejo de mudança da nossa parte. Talvez você esteja apontando aí o defeito do outro, mas a grande pergunta é a seguinte: o que eu preciso fazer para mudar o meu casamento? O que eu tenho feito para que o meu relacionamento seja transformado? Qual tem sido o meu comportamento que tem levado a essa crise no meu casamento, ou mesmo o fim do meu casamento? Por que o meu cônjuge foi embora? Ou por que eu estou vivendo essa crise na minha vida? Essa é a grande pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Porque se você não estiver disposto a mudar, se você não estiver disposta a mudar, nem Deus pode mudar você. Porque Deus, Ele só muda quando a gente abre o coração, quando a gente abre a porta do coração para que Ele entre e efetue o milagre dele na nossa vida. É preciso que haja uma disposição interior para a mudança, porque nós, muitas vezes, só temos olhos para olhar os defeitos do outro, mas nós também temos as nossas falhas. Por isso é importante fazer essa grande pergunta: por que eu estou vivendo esse dilema no meu casamento? Ou por que o meu casamento se acabou? O que eu tenho feito? O que eu posso melhorar? Em que eu posso mudar? Entenda algumas coisas, queridos. Quando os ânimos estão exaltados, tudo se torna motivo para briga, o que por vez faz com que nos apeguemos a acontecimentos superficiais e insistirmos nisso. Desse modo, pode ser complicado encontrar o real motivo que desencadeou o desentendimento. E para resolver as discussões, precisamos abrir mão dos pormenores e buscar a raiz do problema, colocar na mesa a verdadeira razão das brigas. Esse momento pode ser doloroso, pois a frustração e a insatisfação são capazes de vir à tona, mas é necessário. Discuta somente de cabeça fria, se você puder. Entenda isso, querido. Entenda isso, querida. Não discuta quando os nervos estiverem à flor da pele. Deixe a poeira baixar e depois chame o seu cônjuge para conversar, porque em um momento de brigas é imprescindível entender e aceitar que há algo errado. Somente assim podemos nos colocar em posição para resolver o problema. Por isso, ainda que você ou o seu marido, você ou a sua esposa não queiram falar sobre o assunto,
O diálogo franco e aberto deve prevalecer. Nesse caso, devemos ter conversas somente nas ocasiões em que os dois estiverem calmos. Comunicação não violenta são as palavras-chave deste item. Eu vou repetir para você: uma comunicação sadia, um diálogo bem ajustado é a palavra-chave para resolver isso. É preciso falar sobre os sentimentos que incomodam os dois, sem medo de exposição. A interação deve ser pacífica, com ambos exercendo a escuta atenta, mas também demonstrando seu ponto de vista sem gerar mais conflitos ainda. A busca por um entendimento mútuo precisa ser a essência da conversa. Entenda isso, querido. Entenda isso, amada. Outra coisa importante, querido, querida, você precisa ter empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro. Praticar a empatia é um desafio diário em qualquer contato humano, principalmente com os nossos parceiros, principalmente dentro do casamento. E isso se dá porque, após algum tempo de relacionamento, queremos ser compreendidos em nossas particularidades e acreditamos que o outro ou a outra precisa agir empaticamente conosco. Porém, essa é uma via de mão dupla. Assim sendo, antes de reclamar ou criticar a pessoa amada, devemos nos colocar no lugar dela, tentar ver com os seus olhos e entender seus sentimentos, sua forma de pensar e de agir. Outra coisa importante, querido, querida, reconheça os seus próprios erros. Culpa e responsabilidade são palavras distintas, mas usadas como sinônimos por muitas pessoas. Quando um relacionamento não vai bem, precisamos entender que provavelmente as duas partes são responsáveis por isso. Afinal, um relacionamento se constrói a dois. Portanto, devemos olhar para nós mesmos, para as nossas falas, as nossas atitudes, os nossos gestos e analisar o que temos feito de errado, ou seja, avaliar qual é a nossa responsabilidade diante das brigas. Por conhecer nossas razões, temos a tendência de acreditar que estamos sempre certos. No entanto, somos seres em constante evolução, possíveis, ou melhor, passíveis de falhas. Precisamos reconhecer que somos errantes, temos os nossos defeitos. Reconhecer tal fato nos ajuda a caminhar em direção à mudança necessária para harmonizar o relacionamento e também nos auxilia a sermos melhores para nós mesmos. Deus tem o melhor para você, o melhor para o seu cônjuge, o melhor para a sua esposa, o melhor para o seu marido. Deus quer que vocês vivam um relacionamento ajustado, abençoado, um casamento sólido. Então, ao invés de ficar apontando os erros, ao invés de ficar olhando apenas para o outro, tente olhar um pouco para dentro de você mesmo, tente olhar para dentro de si e comece a fazer esta pergunta: o que eu tenho feito para gerar essa crise ou que desencadeou o fim do meu casamento? Em que eu tenho que mudar? Quais os defeitos que eu preciso rever? Então, querido, faça essa pergunta, porque certamente Deus vai fazer uma obra dentro de você e a partir da tua mudança, o teu cônjuge também vai se motivar para mudar, porque você mesmo não pode mudar ninguém. Deus vai fazer a obra no teu coração e no coração do teu marido, no coração da tua esposa,
mas é fundamental que você pare e reflita sobre o teu comportamento, sobre as palavras que são proferidas por você, as atitudes nas quais você precisa melhorar. É fundamental para que você pense nisso, para que o teu casamento seja um casamento bem ajustado, um relacionamento amigável, onde exista o amor, o respeito, a compreensão e, acima de tudo, a bênção de Deus no teu casamento, no teu relacionamento. Olha, que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e que esse vídeo possa ter acrescentado na tua vida. E se você sentiu-se abençoado com essa palavra, eu gostaria muito que você ficasse à vontade para deixar seus pedidos de oração aqui embaixo nos comentários. Você também pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, talvez alguém que você conhece e que talvez esteja vivendo um grande dilema dentro do relacionamento, talvez um grande problema dentro do casamento. Então compartilhe com essas pessoas, porque certamente a bênção de Deus vai alcançar essas pessoas também, assim como você está sendo abençoado. Amém? Deus abençoe você e fica na paz.